Alô, turma da bola, seja bem-vinda ao canal Coisas da Bola para mais um Papo de Bola. Esse quadro aí que foi criado, né, pelos diretores do canal, onde eu vou revivendo a minha passagem pelo mundo do futebol e também trago os convidados, alguns amigos como atleta, outros como ex-atleta, e eles vão me ajudando a contar a minha história. Fica mais fácil porque, afinal de contas, dentro da minha história, a maioria deles que passam por aqui estiveram presentes e ainda estão presentes, principalmente nas minhas lembranças. Eu sempre digo que eu não sinto saudade de nada, eu tenho lembranças das coisas que aconteceram comigo e eu sou muito grato em ter tido a oportunidade de passar por esse mundo fabuloso do futebol. Hoje, no meu papo de bola, o meu convidado, com certeza absoluta, está entre aqueles que mais me chamaram a atenção como atleta, porque naquela época antiga se tinha o primeiro volante e o segundo volante, né? Hoje são dois volantes, um monte de coisa. E naquela época tinha o primeiro volante e o segundo volante. E esse meu convidado de hoje, aqueles que estão vendo ele na tela, principalmente o pessoal da velha guarda do futebol, já estão sabendo quem é, e a turma mais jovem vai ter a oportunidade hoje, nesse papo, aprender a conhecer esse que tinha um toque de bola refinado, tinha controle da posição, a bola chegava e já não estava mais nele, já estava no atacante, estava no meio. Tecnicamente, o segundo volante de luxo que eu tive o prazer de comandar quando na minha passagem no Futebol Clube Santa Cruz, aqui do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Meu querido ex-atleta, Paulo Sereno, como é que está, meu amigo? Então, Cacau, Magrão, gente fina, um dos melhores técnicos que eu tive, porque é do ramo e, por coincidência, também atuou nessa posição como primeiro volante que eu vi jogar no Grêmio. E, de vez em quando, a gente batia uma peladinha e o Cacau sempre dando moral e sabendo que, às vezes, a gente incomodava um pouquinho fora de campo, mas dentro de campo a gente conseguia cumprir aquilo que era determinado. Deu um probleminha aqui no meu telefone, caiu, mas já ajeitei. Peguei, tô bem rápido ainda, deu para segurar antes de ele cair, Magrão. Mas é um prazer falar contigo, Cacau. É sempre muito bom a gente poder contar a história com quem conhece, com quem viu. Porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em assimilar essas coisas que hoje a gente dificilmente vê pessoas que têm um refino com a bola e jogando sempre com objetividade. E essa foi uma das minhas características que você frisou bem aí. Tivemos o prazer de trabalhar em 3 temporadas diferentes, até no Lajadense também nós tivemos o prazer, no qual, ao seu comando, nós subimos o Lajadense, e isso tudo foi muito gratificante, e boas campanhas que nós fizemos aqui também no Futebol Clube Santa Cruz. É um prazer estar falando contigo, Magrão. Pois é, tu sabe que o Santa Cruz, na realidade, ele foi o meu segundo clube profissional como técnico, né? O primeiro foi o São Borja, que me deu a oportunidade de eu iniciar uma carreira, e o meu segundo clube foi o Santa Cruz. Tive um momento muito bom no Santa Cruz. Início de carreira sempre é complicado, mas eu tive um grupo que me marcou, me ajudou muito naquele início, né? Eu me lembro, e se a memória me falhar, peço até que o Paulo me ajude, mas eu tinha um time na época que era o Eduardo, lateral direito era o Sarandi, dentro da área era o Chimbica, Gilmar Izzi e Rebeque, o Luiz Carlos, Paulo Sereno e Marco Antônio, Caio Bugrão e Betinho. Esse era um time da minha época. Né? Fez história, né? Um time que fez história, tinha um grande preparador físico, o Paulo Basto, tinha um massagista muito prestativo, que era o Sebastião, tinha uma direção que dava todo o apoio na época, né? E, então, Santa Cruz foi um time que me marcou. Aí depois, lógico, tive outras oportunidades, e também tiveram os novos jogadores, né? Como os meninos da base na época, Mainardi, Áureo, Clóvis, e entre outros. Mas, o Paulo, e você estava nesse momento Santa Cruz, mas antes de nós se aprofundar mais no Santa Cruz, me conta aí, para o pessoal que está te vendo pela primeira vez, esse público jovem, você sabe que a internet, o YouTube renova muito, né? Como aconteceu a história do Paulo Sereno no futebol? Então, Cacau, o futebol eu sempre pratiquei desde cedo.
E eu comecei no Nacional de Muriaé. É o time da cidade, que hoje tem um belo estádio até. E ali foi quando eu dei meus primeiros chutes. E também foi a minha primeira frustração, porque tinha o campeonato Dente de Leite, e eu, como era muito novo, eu tinha apenas 10 anos, 11 anos, já jogava com os maiores. E eu não pude disputar o campeonato. Joguei todos os jogos na preparação da equipe, e chegou na hora de fazer a ficha, o cara tinha que ter de 14 anos em diante. E eu tinha 10, 12, 11, pouquinho, não pude jogar. Então foi uma frustração para mim, já começou desse jeito. Mas eu sempre fui tinhoso de não desistir nunca de nada, continuei jogando. Aí, por acaso, quando eu cheguei lá, aí depois joguei muitas vezes pelo Nacional, joguei pelo Paulistano também, que é lá de Muriaé. Aí nós fomos fazer um jogo em Tombos, que é perto de Muriaé, mas que também, na época, tinha um time de jovens. Até eu fui convidado para ir para o Botafogo do Rio, mas na época minha mãe não deixou. Eu já tinha perdido meu pai, então só tinha minha mãe, então a mãe não deixou eu ir. Aí passou um tempinho, ali pelos meus 15 anos, chegou um grupo de dirigentes e treinadores do Guarani de Campinas. Aí pararam, na época tinha aqueles Dodge Dart grandão, pararam lá na frente e desceu. Depois que eu fiquei sabendo quem era, mas na hora eu não conhecia, eu estava no colégio até. Aí chegou lá em casa o professor João Paulo Medina, o Wilson Neri e mais um motorista desse grupo. E eram uns negrão fortes, sabe? O Wilson Neri era um baita de um negrão, fortão, e o motorista era um fortão também, e o Medina magrinho, né? Aí minha mãe já se assustou, minha mãe era costureira, costurava em casa, e a gente tinha uma moça que me ajudou a criar, que chamava Chica, era uma morenona, que me ajudou a criar. Quando o pai morreu, ela ficou conosco. E aí, quando começaram a conversar, aí a mãe sentou, a mãe era professora, era toda didática, cheia de história para contar, né? E eu estava na rua. E quando eu cheguei, a Chica me chamou, me esperou no portão de casa, e falou para mim assim: ó, Paulinho, a chamar de negro, né? Negro, não entra não, que tem uns negrão aqui conversando com a tua mãe, estão querendo te levar. Aí já deu aquele, mas me levar para onde? Eu não fiz nada, o que aconteceu? Aí eu entrei pelos fundos, que do lado de casa tinha uma sapataria, eu passei pela sapataria do seu Mané Mago na época. Passei pela sapataria, tinha uma entradinha lá, eu entrei por ali, fui lá pelos fundos e fiquei atrás da porta da cozinha, escutando a conversa na sala. Aí daí um pouquinho a Chica pegou: peraí que eu vou lá ajudar você, porque tua mãe não tá querendo deixar tu ir, não, eles querem te levar para Campinas, não sei o quê. Aí eu falei: não, vai lá, Chica, fala para a mãe deixar e tal. Aí a Chica foi e conversou com a mãe, chamou a mãe no canto, né? Minha mãe chamava de Diná. Dona Diná, vem cá um pouquinho. Deixa o nego ir, ele gosta dessas coisas, ele já vai começar o 2º grau, agora deixa ele ir. Eu ia fazer 16 anos. Aí combinou lá com a mãe, tá. Aí daí uma semana eu peguei o ônibus para São Paulo, primeira vez, sozinho. Vamos embora, tem que ir, vamos. Aí cheguei em Campinas, baita de uma cidade. Aí cheguei primeiro em São Paulo, para depois ir para Campinas. Mas aí quando eu achei que eu estava indo sozinho, tinha 10 caras que era da cidade perto, chamada Leopoldina. Então eles estavam correndo todo o estado ali de Minas, aquela região ali. Aí quando eu vi aquela molecada lá dentro de mim, eu falei: mas o que houve? Mas lógico, para mim poder viajar, a mãe teve que dar autorização, aquelas coisas tudo, né? Aí cheguei em Campinas, começamos a fazer os testes. E cada dia chegava um ônibus de menino e saía mais um monte. E eu fui ficando. Aí chegou num belo dia e nisso o campeonato estava correndo. O Campeonato Paulista antigamente eles chamavam A, B e C, né? O C era os de 16 a 17, aí o B era os 17 até 19, e o Júnior, né, que seria o A, era de 19 até 20, que já estava estourando a idade. E nesse meio tempo, o Wilson Neri e o Paulo Leão eram os 2 treinadores. O Paulo Leão era das categorias menores, que é na qual eu me encaixava, de 15 para 16 anos, e o Wilson Neri era treinador dos outros. Só que nesse meio tempo de eu fazer teste, aquele negócio tudo, o Wilson Neri caiu. Cai o seu Wilson Neri. Eu falei: mas aí brincadeira. Eu já estava 30 dias
Ele já tinha pedido documento para a mãe, já tinha pedido tudo. Aí o Brasília, que era o supervisor, veio lá e falou assim, ó, Sereno, nós já estamos pedindo seus documentos, tudo direitinho, mas o Wilson Neri caiu. Aí o Ladeira quer... Tu quer fazer um treino ou tu quer já ficar de vez? Eu falei, não, eu quero fazer o treino, não tem essa. Quero fazer o treino, não adianta eu ficar aqui, o homem não gostar, eu não vou jogar, não vai fazer nada, né? Aí fiquei. Aí foi fazer um coletivo de manhã. Eu estudava de noite, já estava estudando de noite, aí o coletivo de manhã. Aí daí um pouquinho, veio a bola, aqueles rebotes, né? Eu fingi que fui buscar, saí, pulo no peito, o cara veio correndo, eu dei uma canetinha nele e me tira na ponta esquerda. Aí o Ladeira pegou, pode sair. Eu falei, pá, dancei, né? Acho que o homem não gosta dessas coisas, não. Aí cheguei no Brinco de Ouro, né? A gente morava lá no... Já fui arrumando meus trapinhos, falei, vai chegar daqui a pouquinho, eles vão... E passou aquele dia, passou o dia seguinte, e nada eles vinham falar comigo. Eu falei, ai, acho que o troço é mais complicado ainda, né? Não estão querendo me dar a passagem para ir embora. Aí eu tô ali, né, não fazia nada, eu falei, não, vou descer, vou lá ver aí. Na hora que eu desci pro vestiário, que eles estavam fazendo teste ainda com os demais. Aí na hora que eu desci pro vestiário, aí o Ladeira veio lá, o que tá fazendo aqui? Falei, mas até isso. Ele falou, não é para tu estar aqui, não. Pode pegar seu tênis ali, pode subir, que tem um treino lá. Eu falei, mas por que o senhor veio falar hoje? Não, nós tivemos que esperar chegar teus documentos, não chegava nunca esse troço. Ladeira era brincalhão pra caramba, falou assim, acho que veio de charrete esse documento teu, porque lá de Minas até aqui não chega nunca. Aí eu peguei o tênis e já subi, era um rachão lá em cima, aí começou a minha vida, né? Eu fiquei, aí depois fui, até aquela foto que eu te mandei, que tá eu e o Chiquinho era aquele lateral direito, jogou no Internacional, é aquele rapaz, nós passamos todas as categorias de base junto, eu e o Chiquinho. Então, nesse meio tempo, nós fomos campeão paulista 2 vezes, na Série C e no B. Só no A que nós ficamos vice. Então, nessa aí foi minha caminhada dentro e vários jogos do campeonato regional que tinha, que Campinas representava, era jogos abertos do interior também, então nós fomos 4 vezes, eu fui campeão disso. Aí foi indo, aí depois o Zé Duarte era o treinador. Aí naquela época, eu estava nas categorias de base ainda, quando o Guarani foi campeão, em 78, eu acompanhava, eu treinava muito contra o time, né, que tinha aquele baita time do Guarani que foi campeão brasileiro em 78, Neneca, Mauro, Edson e Miranda, Zé Carlos, esse aqui era o cara que eu colava, eu gostava de ver o Zé jogar. Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão, Careca e Bozó. Esse era o time titular. Aí tinha Manguinha no banco, tinha Banana, tinha um monte de gente. E eu participava, às vezes, do coletivo. Aí fazia amizade com o Miranda, que tinha tudo quase a mesma idade, era novo, Careca pegava, entrava lá no meu quarto, pegava meu cinto, Careca era magrinho, né? Furava o cinto, tudo errado, depois eu jogava aquela porcaria. Eu falei, cara, tudo também não presta para nada, né, cara? E aí foi essa aí a caminhada, até que eu subi. Quando eu fiz 19 anos, o Zé Duarte pegou e subiu 5 jogadores do Júnior. Era eu, Chiquinho, Ariovaldo, Odair, Negrão Odair, que até jogou aí no Santa Cruz, quando nós fomos para aí, e tinha mais um, que agora eu não me lembro mais. Sei que subiam em 5. Mas aí eu fui pouco aproveitado no profissional com o Zé Duarte. Zé Duarte, eu me lembro que eu fiz um gol no Júnior, na preliminar do Derby, Guarani Ponte Preta. Aí eu fiz um gol jogando pelo Júnior do Guarani. O goleiro do Guarani, da Ponte Preta, ainda era aquele Sérgio Cabeludo, que hoje é treinador. Eu me lembro disso aí. Aí eu fiz o gol lá onde tinha passava aquela linha de trem lá. Aqui era a entrada do campo da Ponte, lá é onde passava a linha de trem. E eu peguei um rebote de fora da área de primeira, empatamos 1-1 o jogo. Aí depois tomamos um gol de falta, faltando 4 minutos para terminar. Aí a Ponte ganhou de nós 2-1. Aí depois daquele jogo que eu comecei a ir no banco. Aí jogava só amistoso. Aí às vezes tu não vai tão bem amistoso, tu entra meio descontraído, né? E foi uma dessas coisas aí que me ferrou. Aí o Zé Duarte não me colocava mais. Aí começaram a me emprestar. Aí emprestava, eu voltava no ano seguinte, fazia pré-temporada, emprestavam de novo. E assim foi. A minha vida toda. Eu até peguei uma lista aqui que às vezes eu esqueço.
Mas eu cheguei, nessa época de Guarani, que deu praticamente 10 anos, cheguei lá em 77, fiquei até 87. Então foram 10 anos esse vai e volta do Guarani, emprestado para outras equipes. E eu cheguei a ter ano de eu passar por 3 equipes diferentes. Então, é igual o cara brinca, né? Jogar, o cara não jogou, mas passei bastante. Mas então, uma lista grande de clubes que eu jogo. Eu até estava contando outro dia, eu acho que devo ter passado por uns 22 equipes, assim, esses contratos todos. Aí, às vezes, eu falho a memória, eu cheguei a fazer uma listinha aqui, para caso tu me perguntasse, mas aí chega no meio do caminho, o cara esquece de alguns. Gostaria de saber. Mas eu eu gostaria de saber, porque hoje inclusive, eu estava conversando, eu fico muito contente, eu recebo muitas mensagens de ex-atletas que eu comandei, né? E hoje eu tive uma mensagem, até eu falei para esse cidadão, hoje eu vou fazer uma entrevista com o Paulo Sereno. Ele, manda um abraço, Paulo Sereno. A gente jogou junto no Ituano, o Edson Lobão, quarto zagueiro que não dava carrinho, lembra? Isso, jogamos juntos, sim. Jogamos no Ituano. Até aqui, que eu me lembro, assim, porque no Guarani tinha aquele negócio na época, tu sabe disso aí melhor do que eu. A gente ficava, era contrato de gaveta, né? Não tinha nada desse troço. Ficava ali e tu não saía de jeito nenhum. Então eu me lembro que eu fui emprestado, a primeira vez foi pro Amparo, um time da 2ª divisão de São Paulo. Ali é que eu assinei o primeiro contrato profissional, eu tinha 19 anos. Porque no Guarani eles mantinham o vínculo de amador ainda, né? Aí lá que eu recebi a primeira carteira profissional, eu com 19 anos. Aí depois eu voltei para o Guarani de novo. Aí fui emprestado depois para Saltense, que é tudo em São Paulo. E depois eu saí, fui para o Marcílio Dias, em Santa Catarina. Aí fiquei 1 ano no Marcílio Dias. Aí depois, foi naquela época da enchente, de que arrebentou ali Blumenau, Itajaí. Aí ali foi bravo. Aí foi quando a minha mãe foi para lá. Eu morava em Camboriú até nessa época. Aí levei minha mãe para lá para ficar comigo nessa chuva aí. A mãe ficou comigo lá, que houve a ocasião também do meu irmão mais novo ter falecido no acidente de moto. Aí a mãe ficou meio sozinha, eu levei ela para morar comigo lá em Santa Catarina. Aí ela ficou comigo 1 ano lá em Itajaí. Aí nós fomos vice-campeão do Catarinense. Nós perdemos pro Figueirense, 1-0. O Figueirense tinha aquele centroavante, Albeneir. Não sei se tu lembra desse centroavante. Albeneir. Isso. Tinha, nessa época, o Nardella estava jogando no Joinville. Esses caras eu me lembro. Tinha um baixinho no Figueirense, um que usava um bigodinho. Balduino, né? Balduino. Esse cara era muito bom de bola também. Era ruim de marcar ele. Ele era baixinho, às vezes ele fortinho, tu chegava, ele escorava e era bravo de roubar. Mas aí nós fomos vice-campeões. Aí nós tínhamos um zagueirão, nós tínhamos um meia chamado Veiguinha, um canhotinho, jogava muita bola. O Chico Assis, que jogou no Inter, o Chico Assis jogou comigo lá também, lá no Marcílio Dias, nessa época. Aí o campeonato voltou, nós fizemos uma final contra exatamente com o Figueirense. O Figueirense tinha o Levi Coupe na zaga. Era o baita time o Figueirense nessa época. Aí nós perdemos 1-0 e o Figueirense foi campeão dessa Copa. Era Copa Mané Garrincha, acho que se chamava até o torneio. Foi o campeonato nessa época. Aí ali depois do Marcílio, voltei para o Guarani, fiquei... Aí eu tive proposta para voltar para Santa Catarina, mas aí eu já não queria mais voltar para o estado. Aí fiquei por ali, aí foi quando eu fui para o Ituano. Aí fiquei no Ituano também, nós fizemos uma baita campanha. O meio-campo nosso lá no Ituano era Ezequiel, que jogou no Corinthians, jogou com o Neto no Corinthians. Ezequiel, eu e o Eli Carlos, aquele que jogou no Cruzeiro, veteranão já também na época, e o Eli Carlos. Na frente a gente tinha o Django, que era um centroavante bastante famoso lá em São Paulo. Eu não me lembro mais assim a zaga. Eu sei que tinha esse o Edson. O Edson ele era lateral esquerdo, depois que ele veio para zagueiro. Tinha um cara também, Pereira.
Ele era meia, o Pereira. Aí nós colocamos o Pereira nós que eu digo, o treinador colocou ele na zaga, porque ele tinha bom passe. Aí foi quando nós fizemos um time bom também. O Eli jogava muito mais, mas o Eli era muito preguiçosão, né? Então, às vezes, não dava para jogar o Eli, não dava, os dois meio mortos, né? Não dava para jogar os dois. Aí quem pagava o preço era o Ezequiel, correndo igual um leão lá, mas nós fizemos uma campanha boa. Então Ô, foi Paulo, por aí. Foi. Nessas andanças todas pelos times que tu passou, tem algum jogo aí que te marcou muito, a não ser esse aí que tu falou agora, da decisão do Figueirense? Teve outro jogo que te marcou, assim, que tu lembra? Teve um jogo, até esqueci de colocar na minha lista, mas agora tu falando eu lembrei. Eu fui jogar no Mato Grosso. Aí foi naquele campo lá, eu fui jogar no Operário de Várzea Grande. Aí na minha estreia, esse jogo marcou para ganhar, que era um calorão miserável aquele troço lá. Nossa Senhora. Aí, para você ver, na minha apresentação, o treinador, que era um goiano, tal de Mazinho, barbudão, sabe? Não me lembro muito bem dele. E aí ele foi para a televisão, encheu a minha bola, não sei o quê. Aí quando eu porque os treininhos com bola era a teta. Solão miserável, mas era com a bola, né? Aí chegou de tarde, ele falou, você vai fazer uma caminhada. Falei, mas tu quer me matar, né, cara? Eu já tô tudo desidratado aqui. Mas aí ele falou, não, tá. Aí aquele calorão eu fui, né? Fui para variar, cheguei em último lá, e os caras já estavam tomando água, tomando banho, e eu tava chegando. Mas fiz. Aí no outro dia de manhã ele pegou e falou assim, tu vai fazer outra caminhada? Eu falei, não, agora você quer me matar, não vou não. Mas ele largou, né? Mandou eu fazer outra coisa lá. Falei, pô, já tô desidratado, calorão miserável, 50 graus de manhã, 8 horas da manhã. Eu falei, não, você tá brincando, não aguento. Aí eu fui pro jogo. Foi a minha estreia contra o Misto de Cuiabá. Era o Misto e o Operário de Várzea Grande, era um clássico ali da região. Primeiro jogo da Série C, daquele módulo amarelo que tinha do Campeonato Brasileiro. Era o módulo, né? Eu não lembro como é que era. Eu sei que nós ficamos no módulo lá que caiu Misto de Cuiabá, o Operário de Várzea Grande, que era nosso, e o Operário lá de Mato Grosso, aquele lá de Campo Grande. E tinha um outro time que eu não me lembro agora. Era o time de Brasília. Aí começou o jogo, cara. Aquele campo, aquele tapetão, né? Aquele campão, eu começando a tocar e tal. Aí tava bonito no jogo, quando começa a crescer, né? Aí eu quis fazer uma graça, que ameacei lançar, o cara abriu a perna, eu toquei, só que ele fechou, caixa pros caras. 1-0 pro Misto. Eu falei, ai, agora fodeu, né? Aí já fiquei meio aqui. Aí continuou o jogo, aquele negócio tudo. Aí termina o primeiro tempo 1-0 para eles, né? E aquele calorão, Magrão, não sei se tu já chegou aí a Cuiabá. Mas um calor, velho. Que calorão. Aí dentro do vestiário, parecia que o cara tava derretendo, sabe? Enchia, a minha chuteira tava cheia de suor. Parecia que eu tava... Aí o Mazinho falou assim pra mim, eu ia te tirar, mas já que tu fez aquela merda, tu vai ficar. Eu falei, tá bom, vai ficar. Eu falei, tá legal. Aí começou o segundo tempo, Magrão, eu falei, vou mostrar pra ele. Aí eu peguei uma bola e mas ela saiu queimando a grama, assim, o cara entrou livrinho, 1-1. Aí eu pedi pra sair. Por isso que eu falo. 10 minutos de jogo, eu fingi que sentia a perna e caí, e falei, não, vou sair, não aguento mais não, então vou morrer aqui. Já empatei o jogo, já fiz a jogada do empate, já tô redimido. Aí pedi pra sair. E aí o Mazinho falou assim, não, fica mais um pouco. Eu falei, não, tá abrindo, vai abrir aqui se eu continuar. Não sei, ia abrir nada, né? Mas eu não aguentava mais. Aí ele mandou me trocar. Aí matou o jogo, 1-1 terminou esse jogo. Aí depois daquilo, Magrão, sabe o que eu fiz, cara? Eu pedi para ir embora. Não aguentava mais, não. Tinha mais 3 jogos. Ele falou, não, tu jogou bem, não sei o quê, fica. Aí fiquei. Mas aí eu já não descobri o barzinho lá, que a neguinha vinha trincando, sabe? Ela vinha trincando, cara. Assim, era só aquela perninha de pedreiro, né, que tu tira assim, ela branquinha ali. Aí eu acabava o treino, aquele solão miserável, eu ia sozinho, escondidinho, sentava lá, e aí eu tomava aquela bem branquinha. Aí fui ficando. Mas aí depois eu não quis mais jogar. Ele falou que não queria me mandar embora, aí eu fiquei lá. Aí eu fiquei todos os jogos desse campeonato, aí nós não passamos também, nós perdemos pro Operário, e depois lá em Campo Grande nós perdemos, tomamos um chacoalho lá de 3-1,
E depois, né, foi nessa época que o Negrão Odair jogava nesse Operário também. Jogava no Operário, jogava Odair, Beto Fuscão, baita time que eles tinham ali. E aí, foi esse, por que esse jogo me marcou? Porque eu fui do céu ao inferno em 20 minutos, né? Mas era um calorão demais, não dava. E tinha uma piscina na frente da gente, onde a gente morava, mas aí tu ia deitar para dormir, tinha pernilongo lá que passava, que faltava carregar, assim, eles juntavam no cara, voltava a jogar na piscina, de tanto calor e tanto mosquito. E os caras, depois nós fomos eliminados, né? No comecinho já do campeonato, os caras resolvem levar umas meninas lá para tomar banho na piscina. Pá! Tinha um carioca, Jorginho, acho que era o nome dele, mandou tudo embora. Tinha um supervisor lá, mandou os caras tudo embora. E ele ia lá e eu tava de migué, né? Deitado, fingindo que tava dormindo ali. O supervisor ia lá, eu tava lá fingindo que tava dormindo. Aí eles não me encheram muita paciência. Mas aí depois eles foram fazendo os acertos, foram liberando nós tudo. Mas esse jogo foi um jogo que me marcou. Eu falei, pô. Essas coisas são as histórias da bola que muita gente não sabe e por isso é que é sempre bom recordar. E de todas essas andanças tuas, Paulo, qual é o grupo que mais te marcou? O grupo assim, de jogadores, que mais te marcou nessas andanças todas aí? Olha, o grupo que me marcou bastante também foi, além do Ituano, que foi muito bom, a ida em Santa Cruz foi muito legal também, a passagem, porque era um grupo muito bom e com jogadores também, na época todo mundo queria muito, né, Cacau? Era um grupo que você teve o prazer de nos comandar, você sabe que a gente queria mesmo fazer um trabalho bacana para abrir portas em outros lugares também, e ali também foi um grupo que marcou muito, eu tinha muita amizade com o Bugrão, tu lembra disso aí? O Bugrão, o Caio, o Betinho, que está por aqui também em Santa Cruz, então eu tinha muito contato com esse pessoal, era um contato até de amigos mesmo, né? Terminava o treino, o jogo, a gente estava sempre junto, conversando fiado, e tomava uma cervejinha, fazia as lambanças nossas ali depois, mas no dia seguinte estava todo mundo treinando, né? Então foi um grupo também bacana nessa época, ali que ano foi aquilo? 86, né? 85? Foi 85. 85. 84 eu parei, 85, foi 86, 87, por esses anos aí. Porque eu saí do São Borja em 85, aí encaixei no Santa Cruz ali. É um grupo que me marcou, tem muita lembrança dessa minha passagem pelo Santa Cruz, e principalmente dessa turma toda aí que me ajudaram no meu início de carreira. Paulo, a carreira do atleta profissional, a gente sabe que nem tudo é flores, né? Existe muitas dificuldades, principalmente quando se pega clube médio para pequeno, quando se cai em clube grande, as coisas às vezes não são muito fáceis também por causa da pressão que o atleta sofre, né? O time grande está sempre obrigado a ganhar, os grupos são realmente maiores, a concorrência por espaço também é maior. Qual é a maior dificuldade que tu encontrou assim na tua carreira? Olha, Magrão, eu tinha muita dificuldade em questão de alimentação, porque tu sabe que nem todo clube dava alimentação naquela época, né? Então, eu joguei num time chamado Desportiva Guaxupé, lá em Minas Gerais. Eu joguei na Caldense durante 3 temporadas e joguei, depois que eu saí da Caldense, eu fui pro União de Mogi das Cruzes, ali em São Paulo, também era um grupo legal, União de Mogi também, o treinador nosso era o Gerson Andreotti, que era o cara, e aí depois eu levei o Gerson para Caldense também, e aí quando eu saí da Caldense, eu voltei aqui, eu estava aqui, eu não sei onde é que eu estava, se era no Guarani de Garibaldi, algum time assim, e apareceu lá para mim ir para Minas de novo, nesse time do Desportiva Guaxupé. Aí, para tu ter uma ideia, ali era a segunda divisão do Campeonato Mineiro. É um baita do estádio também que tem lá, um estádio bonito. As acomodações eram legais também, a gente morava debaixo da arquibancada, lá tinha uns quartos legal também. Ali tudo bem, mas o problema meu era na hora de comer. E para tu ter uma ideia, eu sou um cara que gosto de feijão, né? Aí o lance que eu peguei, que ali me marcou, e aí eu falei, aqui eu não como mais. Nós saímos para treinar, eu, por acaso, voltei e fui para a cozinha. Fui lá ver o que estava sendo feito.
Eu chego lá, nosso era um cozinheiro. Eu chego, o cara tava amassando feijão com o pé, Magrão. Poxa vida. Ele dentro daquele baita panelão de feijão, amassando com o pé. Aí eu falei, você tá de brincadeira, velho? Aí dei uma dura nele, ia dar um supapo nele, dei um empurrão nele lá pra... você não tem higiene na sua casa, não, cara? Sai dessa porcaria. Aí peguei aquela panela de feijão, joguei tudo fora. Eu mesmo peguei e joguei fora. Agora tu vai fazer outro. E vê se aprende a lavar com o feijão antes. Não tem negócio de entrar dentro da panela pisando, rapaz. E aí, essas foram as coisas que me marcou. E também nesses clubes, né, Magrão, o Cacau? São clubes que não tinham estrutura nenhuma. Aí eu fiquei lá 6 meses e fui embora. Mas recebi direitinho e tudo, mas eram essas dificuldades que tinha. Principalmente aí no Santa Cruz também, tinha uma época que não tinha alimentação, né? E aí depois é que foi melhorando. Hoje o Santa Cruz tem um departamento bem legal, mas também são quantos anos, se não tivesse evoluído um pouco também, aí estava ruim, né? É Então verdade. eu tive muita dificuldade nessas questões. Clubes menores, Tuco a gente tinha aquela mentalidade por ter passado a Caldense, por exemplo, eu comia só em restaurante em Poste Caldas. Fiquei ali 3 anos na Caldense e só comia nos melhores restaurantes da cidade. Cada ano era num diferente. E para todo mundo, não era só para mim, não. Então, por isso que eu tinha muita dificuldade nessa questão de alimentação. Ou eu comia em restaurante, depois também de um certo tempo, tu costuma aquela comida daquele restaurante também já não consegue mais, né? Então, para mim, o difícil era muito a alimentação. Porque no Guarani de Campinas, no tempo todo que eu fiquei lá, o Guarani tem um departamento fisiológico e eles cuidam muito da questão da alimentação também. Então, era almoço para 100 pessoas todo dia, tinha uma cozinha excepcional, né? Então, isso tudo, para mim, foi o maior problema que eu tive. No resto, eu me adaptava tranquilo. Tu sabe que, tu contar essa história aí do feijão, eu dirigi um clube também, né, como treinador. Aí chegou um atleta para mim e falou assim para mim, professor, nós precisamos de uma força sua na cozinha, o negócio não tá bom lá, cara. Eu falei, mas por quê? Tá faltando alguma coisa? Ele, não, o senhor dá uma olhadinha, o senhor dá uma chegadinha com nós na cozinha para o senhor ver. Aí ele coisa da bola, me levaram na cozinha e um falou assim para mim, o senhor tá vendo aquele bife lá com aquele carimbo? Aquele bife faz 2 dias que tá para lá e para cá e não vai. Os caras não vão comer aquele bife. Era um bife com carimbo. Eu falei, não, aí brincadeira. Aí falei com o diretor lá e pedi uma agilizada, né? Mas a boleirada também estava reclamando, passando as mesmas dificuldades que tu passou. Mas, Paulo, me diz uma coisa. Futebol da tua época, da minha época, e o futebol de hoje, vamos resumir. Olha, Cacau, eu acho que hoje em dia é muito mimimi, viu, Cacau? Antigamente os caras eram mais pé no chão, mais raiz. Nós mesmos decidíamos dentro de campo, às vezes, para ajudar até mesmo aquilo que o treinador falava. E hoje a gente não vê mais isso, né? Hoje um cara dá um grito com um jogador, eu estava vendo uns comentários o meu filho é preparador físico lá do Botafogo da Paraíba, eles estão na final agora. Ele estava me falando, ele falou, filho, pai, se a gente falar de uma forma mais dura com algum jogador, está sujeito a perder o cara. Então é essa a diferença que eu vejo. E essa falta, como é que eu vou dizer, esses mimimi mesmo, essas delicadezas que às vezes não se pode tratar o atleta mais. Então, eu trabalho com molecada aqui, né, em Santa Cruz, trabalho num projeto social da prefeitura. Eu trato o menino bem mais firme com ele, sabe? Tem sempre aqueles que querem mandar no jogo, né? Eu falo, não, é do meu jeito, cara. É 2 toques na bola, tocou, se as meninas não tocar na bola, não vale o gol. Eu vou inventando um monte de troço para que eles parem de achar que futebol é só maravilha, né? Então, por isso que eu acho que hoje nós já tomamos aí 4 da última vez aí para a Argentina, porque eu gosto muito do Dorival. Dorival, já trabalhei com o Dorival quando ele jogava lá no Guarani, conheço ele como pessoa, já tivemos um papo legal. Até mesmo quando eu era jornalista, entrevistei ele lá em Porto Alegre, numa final que o Inter foi campeão com ele no comando.
falei com ele, entrevistei ele, foi sempre muito cordial com todo mundo, mas não deu liga na seleção, né, o Cacau? Eu acho que ele não caiu hoje, né? Agora vamos ver quem vem, o próximo artista aí. Tu sabe que então é isso. Tu que trabalha com garotada, eu fiquei 20 anos dentro da base do Grêmio, né? E eu sempre cobrava do pessoal lá que você tem que falar a verdade para o moleque, né? Porque existe muita ilusão, às vezes para não perder o menino, muita ilusão, muitas palavras que na realidade tu vai ver lá na frente não vão bater. E aí ocorre que, como se diz na gira, né? Você cria um monstrinho que daqui a pouco vira um monstro, aí você não tem mais como segurar, né, Paulo? Isso, infelizmente, acontece muito no nosso futebol de hoje. O fim de carreira, Paulinho, como é que se pegou? Aconteceu aonde aí? Olha, Cacau, o fim de carreira meu foi meio esquisito, sabe? Eu já não tinha mais aquele prazer em estar em campo. Aí eu tava em casa, lá, tava morando em Lajeado, tava em Lajeado e tal, tinha voltado para minha mulher, a mãe do Rafael, né? Tava em casa, tá, e aparece um dirigente do Encantado lá em casa. E eu já tava largando, já tava trabalhando com aquela época que ele me viu em Porto Alegre, que nós falamos em Porto Alegre, até que eu queria levar o teu menino lá para trabalhar com ele. Eu já tava mexendo com escola de informática, já tava parando. Aí o cara falou, não, eu te pago. Eu falei, não, cara, eu tô já mexendo com escola de informática, tô começando, já tô desistindo da bola. Ele falou, não, vai, é só 3 meses lá e tal. Eu fui, mas não deu muito certo também. Aí, sabe com quem eu joguei lá no Encantado? Robertão Festensaif, aquele jogou no Inter de Santa Maria. Robertão Festensaif. O Robertão é uma piada, né? Aí daí um pouquinho saiu uma falta, ele fazia assim, ó, dava aquelas cuspidas na mão, fazia assim, vamos lá, Sereno, levanta pra mim que eu vou fazer de cabeça. Aí fazer nada, Robertão, levanta. Robertão na figura, terminava o primeiro tempo, Robertão fumando um cigarrinho dele. Aí já foi o final, já meio, sabe, pra amadorzão mesmo. Mas foi legal, porque o grupo também do Encantado era uma moçada nova, com eu, o Robertão, era o Luciano, que trabalhou no Juventude muitos anos, que era coordenador, sei lá, acho que ele era supervisor no Juventude, né? Luciano Naigel. O Luciano era o preparador físico do Encantado. Aí ele falava para mim e pro Robertão, o Luciano falou assim, vai lá, vocês dão umas 3 voltinhas lá e tá bom. Não tem problema, não vou incomodar vocês, não. Aí ele treinava mais a molecada, né? E a gente também não adiantava, os dois já estavam doidos para ir embora já. Aí foi o meu final. Ali foi o último time que eu joguei profissionalmente. Mas antes disso, ainda tinha jogado no Guarani de Garibaldi, joguei uma temporada boa com o Gilmar Dalpozo, era nosso goleiro. Aí tinha o Pessalha, nosso zagueiro. O Pessalha era o zagueiro. Tinha o Faísca na frente. O Geraldo Coalhada jogou com a gente lá também. Era um time bom, fizemos uma boa. Teve um campeonato que quando terminava empatado, ia para os pênaltis. Não sei se foi depois do Gauchão. Sei que teve um campeonatinho que foi feito que decidia nos pênaltis. Aí nós tínhamos o Gilmar Dalpozo no gol, sempre ele pegava um, né? Então, nós ganhamos. Tinha o Toninho Ferreto, era o nosso meia, na época ali, no Guarani de Garibaldi. Tinha o João Antônio de volante também, que era um morenão que corria bem, batia bem na bola também. Era um time bom. Faísca. Tinha o Sebem na lateral direita. Sebem, lembro. Lateral esquerdo nosso era o Girardi, também deve lembrar. Edson Girardi. Edson Girardi. Era nosso lateral esquerdo. E nós fizemos um jogo outro dia festivo aqui, lá em Venâncio Aires, contra um grupo de pessoal de Bento Gonçalves. Tomamos um rodão danado, jogou eu, já morto, joguei 20 minutos, saí. Falei, não dá para mim mais não. Aí, mas fizemos uma festa, depois aí nós comparecemos bem, né? O Gilmar Izzi estava também nessa brincadeira nossa lá. Então, muita gente da nossa época que jogou, que está por aqui na região, né, Cacau? Aí inclusive, a gente, de vez em quando... inclusive, depois eu vou te solicitar alguns contatos aí, que eu quero também conversar com essa galera aí. Muitos que você citou aí foram meus jogadores também. E eu gostaria de também que eles passassem por aqui pelo Papo de Bola. Paulo, para nós ir terminando essa
tua história bonita dentro da bola. O que faz o Paulo hoje? Tem o toque certo, né? Eu, de vez em quando, Tem o acompanho toque aqui. certo. Toque certo, acompanho. Muito bom, muito bom. Depois que eu parei, né, Cacau? Eu trabalhei 10 anos na Rádio Santa Cruz, como comentarista esportivo. Aí tinha um programa meu também, que eu tinha meus apoiadores e tal, então eu fiquei 10 anos nessa. Aí depois tem umas emissoras aqui pela web, né? Aquelas que são, como é que fala? Só pega na internet. Aí de vez em quando também eu participo de um programa de outro. E todo esse projeto social aqui da prefeitura, que mesmo tendo mudado o governo, eu continuo. Já vai para uns 6 anos que eu estou nessa. E tenho meu toque certo, que eu tenho meus apoiadores, e faço uns freelancers, às vezes, para algumas emissoras, mas tem esse trabalho que eu faço junto à prefeitura, que me dá o sustento do dia a dia, né? Que dá para viver, dá para tocar. Porque tu sabe, na nossa época, né, Cacau, nós não ganhamos tanto dinheiro igual os caras pensam, né? Porque o cara, antigamente, tu trabalhava 3 meses para sustentar os outros meses todos. Então, igual eu não posso reclamar muito, não. É que eu separei 3 vezes também, né? Então, cada mulher que eu tive ficou com a casa minha, um negócio assim. Então, eu já era para ter. Aí eu queria voltar para Minas, quando eu comprei eu tinha uma casa lá em Minas, fiz 2 apartamentos para mim em Minas, lá em Muriaé. Aí minha mãe resolve morrer, né? Aí eu falei, vai dormir, eu não vou mais. Aí fiquei por aqui. Aí morei aquele período em Porto Alegre. Aí fiquei em Porto Alegre uma época ali, 7 anos também. Aí também separei da mulher lá, tem o Yuri, que é o mais novo, naquela época que nós nos encontramos ali em Porto Alegre. O Yuri hoje está com 22 anos já, né? Então, o Rafael, que é o mais velho, está com 33 ou 32, está lá na Paraíba. Até ele me convidou para ir para lá, que estão na final, perderam o primeiro jogo. Então, o cara vai se virando por aqui, viu, Cacau? Tem bons amigos aqui também, que quando aperta, os caras sempre dão uma mão. Então, vamos tocando o barco tranquilamente, sem esbanjar, mas sem ter necessidade de nada também, né? E o problema meu maior também, o Cacau, é que tu sabe que eu sou transplantado de rins, né? Então, Santa Cruz dá uma condição muito grande pro cara. E eu faço todo o meu tratamento aí em Porto Alegre no Clínicas, né? Então, qualquer probleminha, eu tô direto lá no Clínicas, então, a minha ficha lá já vai para 10 anos que eu tô transplantado, então, a vida segue tranquilo, na boa, sem nenhum contratempo, a coisa do cara vai andando. Isso aí, Paulo. Te desejo tudo de bom, com fé, tudo vai dar certo. A gente está aqui no mundo para isso aí mesmo, né? Encontrar dificuldade na frente e conseguir, com a coragem, com determinação, aproveitando todo o tempo possível que a vida nos proporciona, né? E eu só tenho que te agradecer por ter aceito o convite do canal Coisas da Bola, que na realidade era para ser um livro, se transformou num canal. Meu filho achou por bem criar um canal para que eu pudesse contar minhas histórias, e vocês também contar a história de vocês. E hoje eu tenho o prazer de estar apresentando para quem segue o meu canal o Paulo Sereno, que foi meu jogador, um dos grandes atletas que eu tive como comando, e que hoje está aí residindo em Santa Cruz. Um abraço a toda a galera aí de Santa Cruz. Você citou aí o Betinho, um abraço no Betinho, Serginho, que está aí na direção de Santa Cruz, ainda continua, Serginho aí como supervisor, né? Então dá para Serginho, a ele. Tá Serginho e o Palito, né? O Palito está sem moral comigo. O Palito está sem moral comigo, Paulo. Ele tentou me vender um terreno aí uma vez aí em Santa Cruz, que não existia o terreno. Uma hora eu vou contar essa história. Vai dar um abraço dele que eu vou ter também. Paulo, obrigado de coração, tá? Obrigado de coração Cacau, por ter aceito o meu convite. Eu é que tenho que agradecer, Cacau. É sempre um prazer a gente poder bater papo com quem é da bola, quem é do ramo. E todo sucesso do mundo pro teu canal. Eu agora estou acompanhando direto. Eu vi aquela entrevista tua com o Hélio Vieira também, achei muito boa. Então, algumas eu estou vendo devagarinho, sempre estou dando uma olhada. E é muito bom, cara, o cara poder comunicar para pessoas que estão longe da gente e poder saber um pouquinho da nossa história. Então, eu te agradeço muito aí, Magrão. Tudo de bom, saúde para nós e vamos em frente. Tá certo, amigo?
Beleza, Paulo. A gente continua se comunicando no dia a dia, é um prazer te ver pessoalmente. E vamos em frente, vai passar muita gente boa por aqui ainda, você vai ter a oportunidade também de ver. Um abraço, Paulo, sucesso, te cuida e que Deus te proteja, meu amigo. Obrigado, Cacau. Tudo de bom, força para você, para a família e todos nós. Vamos em frente. Abraço. Abraço, até a próxima.